Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 4º episódio do Sororicast, que já deixou de ser um podcast, virou um videocast. Eu achei isso tão chique. Eu nem sabia que isso existia. Videopod. Vídeo Podcast. É bem isso. Eu achei chiquérrimo isso. E se você não assistiu ainda os outros episódios, te convido a assistir o restante aqui no canal do YouTube ou então nas outras plataformas também. A gente já teve papos, assim, maravilhosos, inesquecíveis, que mudou a minha cabeça. Só mulher maravilhosa que a gente está entrevistando. E o objetivo desse podcast, desse videocast, é realmente apresentar essa mulherada maravilhosa do audiovisual, você conhecer um pouquinho mais do trabalho delas e da vida delas. E todo mundo é convidado, por mais que seja feito por mulheres e para mulheres. Você que é homem também, vem aqui escutar junto. Que a gente só tem papo bom, aqui é a conversa boa, tá? E se você quer participar disso de outra forma, sem ser só assistindo, você também pode patrocinar o nosso podcast. Opa. Você pode investir nele para que a gente continue trazendo conteúdo aqui para você. Então, entra lá no nosso site. Vai estar lá, né? É verdade. A marquinha fica ali no nosso podcast. Então, tem vários tipos de patrocínios. Sim. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Mas eu não tenho tanta grana. Mas quero participar. Entre em contato com a gente dá aquele jeitinho. Exatamente. A gente conversa aqui, tudo tem um jeito. Pode patrocinar nosso figurino, pode patrocinar a nossa água. Cabelo, a unha estética. A gente... minha unha, tô precisando fazer, imagina louca. A nossa água pode ser a sua logo, já pensou nisso? Exatamente. Estratégias. E olha, hoje a gente tem uma convidada... que assim, é que sempre a gente traz mulheres incríveis, né? Mas é que eu conheço já ela, a gente já conversou em outros lugares, em outros eventos, eu tenho uma admiração muito especial por ela. E vou falar aqui o currículo, porque, gente, eu não consegui decorar, é muita coisa, tá? Olha só, ela tem mais de 20 anos de experiência em produção, começou criança, né? Tem mais de 20 anos de experiência em produção e pós-produção audiovisual, já trabalhou em grandes empresas como a Teleimage e os estúdios Mega, assinou a supervisão de pós de sucesso, como, por exemplo, Tropa de Elite, tá, meu bem? E também Dois Filhos de Francisco. Nada mais, nada menos. E é fundadora da Up Mix Studios, premiada em Cannes, tá? Atualmente é CEO da plataforma Insaei.tv, da produtora de som Insaei e presidente da Apro Mais Som. Com vocês, Bia Ambrogi. Obrigada, gente. Após vai ter aquelas palminhas. Eu ia falar, agora após bota as palmas. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Bem-vinda! Obrigada por estar aqui, conversar com a gente, aceitar esse convite. A gente está muito feliz que você está aqui. Eu já sou fã da iniciativa do Mulheres do Audiovisual, então agora o Sororicast para mim é um complemento maravilhoso para dar voz para mulheres incríveis. Eu estou ansiosa de ver os anteriores e quero continuar vendo, que no grupo e todo esse movimento que está acontecendo, eu acho que é extremamente importante e sinto as mulheres felizes em participar, em contribuir, então... Nada mais justo que ser um videocast também, só para não só ouvir, mas ver também, né? Exatamente. E ó, a gente brincou, mas eu tenho essa dúvida realmente, né? Todo mundo taca nas costas do pós, né? Resolve alguma coisa acontece ali no set e fala, não, depois após resolve, depois após faz. Exato. Você consegue explicar pra gente exatamente, pra quem não conhece também, o que a pós-produção faz, o que exatamente, eu não sei se dá pra falar exatamente vocês fazem, porque abrange muita coisa. Tanta coisa, né? Mas, no fim, a pós realmente é esse super-herói que qualquer coisa vocês vão resolver? Resolve bastante, viu? Resolve na pós, é um jargão. Né? Eu queria fazer 2 camisetas. Um resolve na pós, uma Nossa Senhora, uma coisa assim, uma entidade, assim. Um outro acredito em cronograma, e também uns duendes, né? Papai Noel. Muito bom. São 2 clássicos. Você já pode criar e vender, que vai vender, viu? Vai vender. Vai vender. Mas, resumindo, né? Quem pergunta e não é da área audiovisual, eu falei, pós é tudo o que se faz depois da filmagem. Acabou a filmagem, todo mundo falou, encerrou, tchau. Aí vem o trabalho da pós, né? Edição, a correção de cor, mixagem, efeitos. Então, tudo depois de material, antigamente se dizia na lata, né? Depois de material filmado, aí o resto é a pós. E aí tem o após resolve, porque já está programado para isso acontecer, então efeitos especiais, roteiros, que já é definido em roteiro, e tem os erros, né, ou os problemas de gravação, que também aí tem que resolver na pós. Exatamente. E, por exemplo, é só não, né, porque é muita coisa, mas a pós ela fica responsável mais por essa questão do áudio e do visual, ou também a parte burocrática? Não, daí entra em produção. Por exemplo...
a finalização de custos, pagamento final de tudo, devolução de material que foi, enfim. E a produção executiva. Tá, que não tem nada a ver com a pós. Que provavelmente vai também cuidar da parte contratual e também dessa pós-produção da produção, né? Não da pós-produção de finalização, né? Nossa pós-produção da finalização da imagem e do som. Sim. Vocês cuidam de deixar um dia nublado ensolarado, de um dia de uma árvore que não tá tão verde ficar verde, colocar de aquela olho que tá lua fechado ficar maravilhosa na aberto. janela. Gente, é muito... Tirar a muito bunda da surreal. cena que enquadrou no verdade, certo. sim. E na parte do som, de melhorar a captação do som direto, que também teve algum problema técnico. Pós-produção igual a milagre. É praticamente né? isso, É né? tipo isso. É o super-herói da área do audiovisual. E Bia, Resolva. me diz uma coisa, como que você caiu nesse universo? Assim, tipo, foi desde muito cedo, você sabia o que você queria, foi sem querer querendo, como que foi? No colegial eu queria fazer medicina. Falei, eu sou de exatas fazendo humanas, na verdade. Então eu não sei ainda se eu gosto de desafios ou sou masoquista. Porque eu sempre vou para um lado mais complicado do desafio. Então, meu teste vocacional era sempre exatas, depois biológicas, terceiro humanas. Tanto que eu entrei na faculdade porque eu gabaritei matemática e química, que não tinha nada a ver com comunicação. Gente, tá vendo? Então, olha, o teste vocacional, ele é bom, mas assim, não seguir por ele. Não determina, exatamente. Tem que ver o que você gosta, né? Mas eu queria fazer medicina para fazer cirurgia plástica de reconstrução. Então, o que eu vejo, o que tem de similaridade com o que eu faço hoje? A parte da criação do zero e de você transformar coisas em outras coisas. Então, para mim, ali a reconstrução era isso. Como que a gente vai resolver esse problema? É um problema estético, né? Mas impacta em tudo, né? Em tudo. E depois, só que durante o colegial, eu fiz uma breve carreira como modelo, que eu não quis continuar. Olha! E eu ficava vendo atrás das câmeras. E eu falava, não quero estar aqui esperando, eu quero estar vendo o que está na câmera, como é que ele monta esse cenário, a luz. Então, aí começou a me aguçar essa vontade de entender a produção e a pós-produção. Mas isso na faculdade de? Isso fazendo um colegial, para entender o que eu ia ia prestar, né? Tá. Aí no terceiro eu prestei metade medicina, metade comunicação. Caramba! E eu já tinha ganho bolsa para só prestar medicina, porque eu no colegial encanei que ia ser primeira aluna também, aí virei primeira aluna. Então você sempre foi CDF? Sempre. Era um CDF estratégico, que até hoje também é um modus operandi assim, de pensar, porque eu não ficava... Eu era a turma do fundão, primeira aluna. Então, assim, só que eu fazia estratégia. Então, eu pegava o perfil de cada professor, falava, como é que ele dá essa prova? Essa prova ele só dá as exceções do livro. Essa prova ele dá o beabá que ele deu. Então, eu estudava pouco. Gente, mas e você me ia muito bem. Gente, mas eu ia assim, eu ia cirurgicamente, eu acho que é o lado exato, sabe? De planejamento, de falar exatamente. Sim. Então eu ia bem, mas eu não era a CDF clássica ali de ficar... Você fazia o que todo mundo queria. Você curtia no fundão. Aham. Conseguia sacar como que ia ser e tirar nota boa. Tipo, você conseguia o mundo ideal, né? Sim. E aí, no final, falei, se eu não passar em uma faculdade, eu vou só prestar medicina. E aí, entrei na SPM. Eu falei, então é o chamado, vou para comunicação. E assim fui. E o primeiro estágio foi em pós-produção. Eu não sabia exatamente se era produção, gostava da área de criação em agência também, mas não tinha uma área definida. E como foi o primeiro estágio na pós-produção, me encantei e fiquei. Então, hoje eu estou no som, mas carrego, não deixa de ser um som de pós-produção também e produção, né? Nossa, mas eu achei você bem estratégica desde o começo, assim, tudo seu era muito metódico, assim, tudo pensado, equilibrado, né? Nunca ouvi ninguém falar assim, não, eu sabia, porque eu estudava, tipo... Como cada professor aplicava a prova. Tipo, claro, eu devia ter pensado nisso antes. Fica a dica, crianças. Eu tento passar isso pra minha filha. Eu falei, vai sacando o professor. Eu falei, como assim? O que é sacar o professor? Eu falei, deixa. Mas pra frente a gente conversa. É uma estratégia sua. Tá na hora de lançar um podcast. Exato. Um curso, né? Um curso online. Como se divertir e ir bem na escola. Nossa, demais. Muito bacana. Muito bom. E falando dessa área... profissional, não só a sua evolução dentro da escola, né, que é surreal, é incrível também como você foi
estratégica em cada escolha também, mas dentro do mercado de trabalho também foi bem assim, né? Você é uma pessoa estratégica na vida, assim, tudo que você vai fazer dentro de casa, na família, Sim. nos seus sonhos, no trabalho, tudo é muito pensado, assim, para ser pontual. Sim, o estratégico, ele não é no sentido de deixar engessado, assim, de ser a vida planejada, tudo planejado, mas é de você otimizar os recursos que você tem. Então, a questão para mim do tempo é fundamental. Então, eu tento pensar, mas é um pensamento natural, né? Não fico, agora eu vou sentar, vou planejar minha semana. Não, é natural e pensando assim, como é que eu posso fazer para otimizar? Não é controladora, né? Exato. É só estratégia. Estratégia realmente você bota ali e vai pelo caminho, né? Para chegar no lugar onde você... E aí usar os recursos da melhor maneira, né? Então, isso, com certeza, eu levo pro trabalho. Assim, não só de posicionamento da produtora, mas também gerenciamento de equipe, né? Que a Teleimage e a Estúdios Mega foram empresas que eu coordenei grandes números de pessoas. Na época que tinha pós-produção no Mega, chegou a ter 150 pessoas, Rio, São Paulo. Caramba. E eu fazia o cronograma de toda essa equipe, né? Com vários filmes juntos. Então, hoje fala assim, tem que coordenar uma equipe de 10. Eu falei, 10? Imagina. Amor. Você faz agora. 10, 5. Que hoje não tem mais equipes tão imensas. Tem, né, em produção de filme. Mas isso te deu um ritmo, um gás que, assim... né, você tira de letra, não é que tudo é fácil, não é isso, mas você tem muito mais facilidade hoje por conta das experiências que você teve, acredito eu, do que você teria se você não tivesse passado esses perrengues também, né? Sim, por isso que tenho 3 frentes de trabalho, né, de diferentes áreas, assim, diferentes dinâmicas. E tem minha filha também, que é uma outra gerência. Pois é, então. Importante. Sim. Exatamente. O planejamento é muito importante. A gente vai entrar já nessa questão, porque eu acho que é uma coisa que interessa muito, não só a nós aqui que estamos aqui, mas a quem está ouvindo e assistindo, porque assim, como é que a gente equilibra, ou não equilibra, mas a gente sobrevive fazendo tudo isso, tendo a maternidade ainda, né, que é um negócio que a gente sabe o quanto precisa de doação, não tem jeito, independente da estrutura que você tenha, eu tenho uma babá que me ajuda ali, mas assim, a mãe é você, né? Então a gente vai entrar nisso já. Eu só queria não esquecer, claro. Porque acho que tem 2 pontos muito legais que foram falados, que acredito que tenha sido um grande prazer para você fazer, que é o Tropa de Elite e 2 Filhos de Francisco. Então eu queria entender como que surgiu isso na sua vida, em que momento que surgiu e como que foi porque é muito diferente quando algo maior, grandioso acontece, é uma coisa que marca, né? Sim. Como que foi? Eu elenquei esses 2 filmes porque eles também têm grande expressão nacional, né? Foram filmes que eu adorei fazer, mas eu peguei, de 10 anos que eu fiz supervisão de pós-produção, eu trabalhei nos maiores estúdios, então eu trabalhei muito produção nacional, cinema nacional. Eu peguei muita de 99 a 2008, assim, eu peguei trabalhei em quase todas as produções. Ah, entendi, perfeito. Então não foram só esses foram mais, mais conhecidinhos. Os de mais destaque, mas então assim, cada filme, né, com o seu produtor, com a sua equipe, com a sua forma de fazer a pós-produção, nunca teve uma fórmula, né, de como fazer a pós-produção. E cada filme também misturava uma técnica. Então eu vim ainda do analógico da película, e aí passei pela transição, por exemplo, Alto da Compadecida é um que não está aí, que eu fiz. Uau. E foi a primeira intermediação digital de filme brasileiro. Então, eu filmava em ótico, passava para o computador, né, fazia pós e imprimia de novo na película para ir para o cinema. Foi a primeira intermediação digital, Alto da Compadecida. Mais dos 2, assim, o que eu posso dizer do Tropa de Elite foi que eu vi a importância realmente do cinema nacional fora do Brasil. Porque a gente deu a sorte na época. Hoje o filme é polêmico pelos seus desdobramentos, né? Mas na época ele foi uma quebra mesmo de paradigmas, né? De conceito, não só também de forma de roteirizar, de produzir. E era um filme do Rio, né? E na época eles estavam preocupados com a retaliação. De tudo, né? Mundial até, mundial, né? Achar que o Brasil era só violência, né? Tinha esse medo, e né? local, deles filmaram porque a produção ela teve o problema de ser interceptada por bandidos, de não querer que acontecesse o filme, seja qual ponto que eles estavam ali da questão. E aí eles trouxeram para São Paulo.
Aí quando fizeram o convite, vocês querem fazer, né? Eu falei, com certeza. Falei, com certeza, eu vou arriscar, eu vou assumir. Então aí a Pós veio para São Paulo. Foi um filme muito, muito bem feito, assim, de montagem, edição e com tempo para fazer, com todo o processo trabalhado. Então é um filme que eu coloco como experiência interessante. E na sequência eu fui morar na Itália. E quando eu fui morar na Itália, eu vi a importância do MDB, de CT, porque eu não ligava muito na época. Coisa chata, né? Ficar fazendo currículo, atualizando. E eu fui para a Itália para fazer um ano sabático. Eu ia estudar italiano, história da arte, fiz cinema, mas não ia trabalhar com isso. Mas aí começa a dar aquele comichão, fui procurando estúdios. Aí quando eles viam que eu tinha feito Tropa de Elite, todos os estúdios abriram as portas. Então isso daí, você fala assim, não, é realmente importante você sempre estar com o currículo atualizado, né, mostrar o seu trabalho, o que você tem de melhor. Claro, do que você de fato participou, né, a tua história ali. Sim. E realmente, que bom, né? Que bom que abriu as portas, sim. Que bom que foi legal. Eu acho que a tendência agora é só aumentar isso, assim. A gente fica tão feliz pelo cinema nacional, agora por Fernando Torres, né? E que as portas realmente se abram para o Brasil ter até mais recursos para poder fazer o que precisa ser feito, né? O filme, né? A gente está no Oscar, é um marco tão importante, porque a gente está falando muito agora, teve um encontro recente da Interartes, que tá abrindo esse espaço para a gente falar do soft power, que os Estados Unidos sempre fez, né? Que ele fazer que o mundo ame a sua cultura. Então todo mundo ama a cultura dos Estados Unidos, por quê? De tanto filme que vê, de tanta cultura, de tanta música. De tanto que é aí colocado, você queria estar né? aquilo, e tanto que é colocado. Então, e a gente vê um exemplo recente planejado que é da Coreia. Coreia, as pessoas estão, né? Minha filha escuta banda coreana, Dorama. minha mãe vê dorama. Tem gente fazendo aula de coreano. Como é que eles chegaram até aqui? Né? Então tem todo um planejamento. Então esse soft power, essa forma de planejar, entender e essa exportação da nossa cultura é muito importante. A gente também aprender a fazer isso. Então pego a carona com Ainda Estou Aqui, com tantos Grêmios, tantos músicos e cantores, compositores que têm essa janela, essa vitrine que a gente nem vê direito e estão lá ganhando prêmio. Então é importante uma iniciativa do privado junto com o governo fazer essa exportação. Incrível. Trabalhar essa exportação. Essa iniciativa de colocar o Brasil de uma forma mais, não é nem violenta a palavra, mas de uma forma mais forte mesmo, mais, né? Apresentar a cultura mais literal. É uma iniciativa que tem que ser junta, assim. Eu não consigo entender muito de onde deveria partir essa iniciativa, assim. Sim, tem que ter né, o governo atuando para ter um desdobramento maior. Tem algumas, né, agências como a Apex que cuida da exportação, mas eu acho que são todos os setores, né? Setor privado também. Esse movimento que a Interartes está fazendo de convidar os associações do meio jornalístico, artístico, musical, a falar sobre isso e a gente montar uma estratégia coletiva. Então não tem uma fórmula, mas a gente estudando o que os Estados Unidos já fez, que também tem um formato não muito saudável, né? Mas estudando o planejamento atual da Coreia, é um exemplo importante para a gente seguir. Como eles fizeram? Eu não sei, a gente está começando a entender, né? A decupar e saber. Também, olha que interessante, eu estava vendo The Last of Us, né? Que estreou recentemente, que em breve tem novidade também para vocês de The Last of Us, fica atento aí. E aí era uma cidade bem... faroeste, assim. E eu falei, nossa, é bem como a gente imagina, né? Eu falei, onde deve ser isso? Aí meu namorado começou a falar alguns estados ali meio do oeste, assim. Aí eu falei, olha como a gente é cheio de cultura americana. Eu sei que é um lugar mais pro oeste dos Estados Unidos, ele sabe alguns estados, porque a gente... É isso que você falou agora, né? Me fez refletir sobre isso. A gente é alimentado da cultura deles o tempo todo, que a gente conhece como são os estados, como são os sotaques, como são as rotinas, os costumes, a alimentação. A gente quer, né? Fazer parte de alguma forma disso. A gente quer falar inglês bem, porque a gente sabe da necessidade também, mas a gente quer conhecer... para onde você quer viajar? Né? Se você fizer uma pesquisa, eu sei lá, nunca vi esse número, mas as pessoas às vezes têm muito mais vontade de conhecer lá do que conhecer aqui, que tem lugares também incríveis. Não é uma crítica, pelo amor de Deus. Tô falando de mim, às vezes de mim, né? De mim mesmo. Tipo, será que, né? Então a gente tem essa coisa conhecer o nosso país e saber o quanto ele é rico
de todo tipo de coisa, né? Se Exato. você quer praia, tem praia. Se você quer montanha, tem. Se você quer coisa selvagem, ir pra mata, tem também, né? E é uma cultura que seria extremamente agradável e interessante para quem tá de fora, né? Nossa, sim. Então a gente vê, por exemplo, na gastronomia, porque todo mundo adora Itália, tem descendentes e tal, mas não é só isso. Também tem uma venda deles, de todo esse universo que eles falam, Sim. né? E a gente se sentir tão dentro de uma cultura, e a gente vê que vem mesmo da comunicação deles. Eu fui a primeira vez nos Estados Unidos no ano passado com a minha filha. E sentar num café e pedir ovos mexidos com bacon. Eu senti que eu estava em casa. Eu falei, né, tá tranquilo. Nossa, faço isso todo dia, né? Imagina. Mas é de tanto a gente ver, né, fazendo e fala, nossa, agora sim. Por que, né? Faltava isso. Waffles isso, com né? milkshake. Não dura 2 dias. Eu falei, tá bom, já. Daqui a pouco você fala, ai, não. Chega, Mas né? quando eu cheguei, eu falei, nossa, é isso. De tanto ver, né? Tanto ver o hábito. Já Exatamente. se torna uma coisa quase nossa, né? Quase a gente nossa. acha quase nossa. É muito doido isso, é verdade. Retomando um pouquinho a questão que você falou da maternidade, Sim. que me interessa muito, porque eu também sou mãe. Estou fazendo um trabalho agora que é um solo, terminando de produzir um solo sobre maternidade. Como que é equilibrar os pratinhos, né? Porque, assim, são muitos pratinhos que você tem, né? São muitos pratinhos. Sim. Com a maternidade, como que foi essa maternidade, né? Foi sem querer, foi planejada. E quando veio nesse miolo todo, porque ela tem 10 anos, é isso? Sim, tem 10 anos. E então você estava também ali no auge das suas conquistas e desafios e tal. Então, como que foi fazer tudo isso junto e misturado? Sim, eu falo que é novela mexicana. Foi um desafio. Eu tive, por isso que é importante tanto você ter referência de mulheres inspiradoras, né? E você fala, se ela conseguir, eu posso conseguir também. Então, isso é fundamental. O recorte é assim, um mês eu morava em Moema, estava grávida e trabalhando numa produtora de imagem. No mês seguinte, eu estava noiva, morando em Moema, que era perto do estúdio que eu trabalhava, empregada. Mês seguinte, eu estou grávida, separada e sem trabalho. Uau! Aí, o que aconteceu? Eu sempre quis ter a minha produtora. Então, já estava ensaiando para realmente vincular e abrir. Eu com meu sócio na época, a gente não teve possibilidade de já ter um cliente fixo. Então, ia ser na garra mesmo. Falar, vamos fazer, né? Eu passo tete a tete ali, o mês a mês. E estava com um namorado, morava junto e não queria naquele momento, porque eu ia pedir demissão para começar o trabalho, para começar a produtora, mas aquela coisa, a gente nunca está pronta, eu já estava com 33, 34, então foi um sem querer querendo, mas quando veio eu falei, então é a hora, é agora. Só que aí, né, acho que a gente não, nem vale a pena perder muito tempo Nos relacionamentos. Exato. Mas um mês, né, estava tudo bem. No mês seguinte, fiquei grávida, eu falei, não quero mais. Puf. Olha que bacana. E foi. E aí, eu tinha 2 opções, né? Eu falei, meus pais, na época, moravam em Ubatuba, minha mãe ainda mora, meu pai é falecido, falou, ou eu pego, recolho as coisas e vou para casa. Eu falei, mas nem passou pela minha cabeça, não daria. Eu falei, vou continuar. Então, eu mudei, fechei o estúdio, que o Zé Luiz Sasso foi que me deu a oportunidade de entrar no estúdio e falar, faz aqui a sua produtora, porque eu tive isso no começo da minha carreira, então quero retribuir, que é uma história muito linda também do Zé, porque quando eu fui lá, ele não deixava ninguém entrar no estúdio, assim, essas parcerias para ele não tinha porquê, né, consolidado, ele é todo, né, eu brinco que é todo certinho, vai entrar alguém, uma produtora, fazendo publicidade, fazendo tudo junto, imagina. E eu fui lá, falei, porque não custa nada tentar, né? Não, é aquela história do não. Eu sempre penso isso, pra mim funciona muito. O não eu já tenho, mas é verdade. Sim. Eu tenho que buscar outra resposta. Eu acho que as pessoas perdem muita oportunidade porque não tentaram. Então. E eu falei, eu gosto do Zé, sempre tive um bom relacionamento com ele, que eu era do Estúdio Mega, ele fazia algumas produções de som, né, para os longas. Falei, o projeto é esse. Ele falou, então, Bia, eu não recebo, não subloco. Mas a primeira vez que eu saí da Alamo e abri meu estúdio foi porque o Viché deu uma oportunidade para mim no estúdio dele. Ele falou, pega aquele estúdio lá do fundo para você. E essa semana eu sonhei com o Viché é falecido já também. Olha. Eu sonhei com o Viché e eu preciso retribuir.
Eu falei, então, tô aqui. Esse é o momento. Aí entrei no estúdio, Olha, me arrepia, que mudei falei, aí na hora eu falei, aí vem o lado de exatas, né, racional, falou, então tá. Né? Estratégia. Como primeira fazer? coisa, a produtora tem que acontecer, tem que dar certo. Porque agora eu pedi trabalho grávida, não vou conseguir. A produtora tem que acontecer. Você tava de quantos meses? Só pra gente saber o caos. Um mês, nem um mês. Tá. Você tinha aí 8 meses. É. Um tempão, você tinha aí um prazo. tempão. Fiz o teste e falei, ai, que legal, agora a hora é agora. Começou a corrida. Aí eu falei, mudar, né? Tava em Moema, eu falei, não funciona, então tem que ficar grudar aqui no estúdio. Grudei e a pé. Então fiquei nos primeiros 1 ano, 2 anos, assim, circulando num raio de 2 quilômetros, assim. Que era ia do supermercado, estúdio, casa, por ali. E ralando para cliente, né? Para trazer cliente. Você tava sozinho ou você tava com sócio? Tava com 2 sócios. Com 2 sócios. Que também entraram lá. Que eram parceiros. Sim. E, então, a gravidez inteira sozinha. Meus pais, né, não moram aqui. E aí, quando a Valentina nasceu, aí vem agora a mãe, né? Como funciona. Então, eu nunca tive essa licença maternidade. Eu fiz orçamento na maternidade. Caramba. Voltei e continuei. Depois vou contar pra ela aquela história, né? Da gravação na maternidade. Sim. Bem-vinda! Voltei As e continuei. maternidades já viram de tudo, pelo jeito. Nossa Senhora! E 10 anos atrás, né, eu consegui um fixo que eu colocava como do estúdio. Hoje em dia todo mundo celular, não tem problema isso, né? Remoto, tá tudo certo. Mas eu atendia como Up Mix de casa, com a Valentina. E aí eu tinha uma escolinha no meio do caminho que eu falei qualquer coisa. Ela era muito pequena para ficar na escola. Ela começou a ficar na escolinha com 7 meses. Eu falei, e antes disso, como é que eu faço? Sim. Aí a diretora falou, não, você deixa lá comigo. Então eu atendia, eu falava Up Mix, o cliente falava assim, eu vou passar no estúdio aí. Eu falei, claro, venha para um cafezinho, saia correndo, deixava ela correndo na diretora, fazia a reunião, voltava para casa. Então eu fiquei, esse home office para mim já é conhecido. Sim. Porque eu não tinha na época condições de trazer uma babá. A minha mãe vinha, mas ela também estava com problema de saúde na época, então era já espaçado, nem sempre dava certo. Então foi levando até pegar um pedal. E aí o que eu falo sempre como produtora de som, que eu sempre tento priorizar as mulheres, editoras, mixadoras, compositoras, foi porque também eu só comecei a produtora graças às mulheres que me deram a oportunidade. Que foi a sua rede de apoio também, porque o som, ele é muito, um universo muito masculino. Então, se as produtoras, a maioria dos donos de produtoras são homens, de estúdios de som são homens, então já tinha essa relação de fornecedor com outros né, clientes que já trabalham. Então, dar o som para uma mulher resolver, partiu iniciativa feminina, né? Claro. Parabéns. Não, demais. A gente até tinha comentado de uma pergunta que a gente queria muito fazer, que você levantou essa bola. Me lembra, falam muitas coisas. Que era... O que você acha? Porque às vezes eu acho que quando a gente fala de mulheres, seja em quaisquer meios, às vezes você vê algumas mulheres e alguns homens também entortando o nariz do tipo, lá vem aquele discurso de que mulher faz... Então, não é isso que que a gente quer falar, mas você estando ali no tete-a-tete, né, da pós-produção, da produção, onde você acha que há uma diferença quando é uma mulher, né? Seja no som, um olhar, que olhar é esse? Para que as pessoas entendam, né? Às vezes também. muda o ambiente, né? Não é nem na execução do trabalho, mas você conviver ali às vezes faz uma diferença, né? Onde você acha que tem essa... Eu passei várias fases, né? Como falo, mais de 20 anos em audiovisual. Desde o começo, quando eu trabalhei entrei na pós-produção, fui trabalhar na central de cópias, que era quando fazia cópia de veiculação, analógica, digital, VHS. E a menininha bonitinha, simpática, rostinho bonito, vamos colocar no atendimento. Coordenação. Eu falei, não quero, porque eu não quero ficar tomando... Atendimento era tomar... Eu tinha um pavor. Atendimento era tomar cafezinho com o cliente, ser simpática. Eu falei, eu nem tenho esse traquejo. Eu tinha 19 anos. Eu falei, não
não tenho nem, né, não tem assunto. Mas, assim, insistiam, e aí eu comecei a ir para o oposto. Eu falei, não, eu quero a parte técnica. Então, eu fui fazer cópia central, ficava num lugar super pequenininho, 15 graus para as máquinas, né, por causa dos VTs lá, e ficava fazendo as cópias. Ali foi o começo. Os clientes entravam, eu aprendi tudo, eu fechava o olho, até hoje acho que eu sei desenhar ali o painel do analógico, assim, sabia tudo. Meu chefe me dava um ok, falava, tá, sabe fazer, pode fazer tudo, cópia de veiculação, que se quiser. O cliente chegava, falei, pois não? Vou precisar de uma cópia. Começava a falar, mas você que vai fazer? Sempre teve isso. Tá bom. Às vezes ele falava diretamente, não quero. Ou às vezes, não, mas dava uma disfarçada, saía, chamava alguém, procurava. Aí meu chefe, deixa, Bia, faço tal. Ou faz, não. Ou ele falava, não, ela faz, fica tranquilo, mas eu confiro depois. Então sempre teve esse, né, preciso de alguém supervisionando. Isso daí era um clichê. Alguém homem, né? Alguém homem. A segunda coisa é que eu me masculinizei, assim, a voltar a usar decote, batom. Isso foi depois dos 30. Uau, porque era um assédio muito grande. Sim, então, eu, para evitar, eu era sempre fechado, sempre gola alta, sem batom, cabelo preso. Porque qualquer menina, mulher mais relaxada, mais descontraída, já abria essa invasão. E a outra proteção minha foi que na época, sorte que eu namorava, porque também, né, fala que namora, aí tem um protetor, porque homens não querem comprar briga com outros homens. Mas parece que se você não namora ou não tem ninguém, parece que você está disponível para qualquer coisa, né? Então, isso foi um impacto forte ali no meu dia a dia. Hoje, eu acho que a gente melhorou bastante, mas tem muita coisa ainda a se melhorar. Aí a sutileza que eu vejo as mulheres fazem isso, de tanto tempo que passaram a fazer os homens, mas quando a gente está numa reunião, às vezes no Zoom mesmo, que um fala, às vezes um interpola a conversa, a fala do outro. Quando um homem fala, as mulheres calam. Elas dão a fala para ele. Quando a mulher está falando, ela é interrompida. E se a mulher, às vezes, também sobrepõe, um homem não cala para esperar a voz da mulher. E as próprias mulheres entre as mulheres, porque a gente está acostumada já com isso. Então, isso mais frequentemente eu vejo que ainda acontece nas reuniões. As mulheres, naturalmente, o homem impõe a voz, fala um pouquinho mais alto, todo mundo cala. Se uma mulher impõe a voz, as pessoas continuam se atropelando. Então, acho que isso é um cuidado da gente ter, da escuta entre as mulheres, porque dos homens é mais difícil, eles estão aprendendo ainda, mas acho que o fortalecimento precisa ser nosso também. Da gente, sim. E a validação, né? Eu também acho que a gente, muitas vezes, a gente é um pouco, vai para um lado da infantilização, né? Do, que bonitinha, sabe fazer isso. Ai, que linda, você sabe fazer isso. Ai, que fofo, você sabe de pós-produção, que fofinha. Fofinha o quê? Fofinho o quê? Sou índio. Caralho, meu nome é Zé Pequeno. E tem, eu vejo, né, quando a dificuldade em relacionamentos, assim, o homem, né, ou ele quer te dominar e resolver sua vida, como se precisasse de alguém, ou ele quer ser seu filho, quer que você cuide dele, né? Verdade, essa parceria em tudo é muito difícil ter esse equilíbrio. Então, no trabalho acontece isso também, né? Às vezes o homem nem é da área dele, mas ele já parte do princípio que sabe mais que você. Só porque ele nasceu, acho todo mundo falando que ele sabe tudo e sobre tudo, né? Sim. Eu acho que melhorou muitas coisas, assim, melhoraram, né? Muitas coisas. Eu tenho a sorte de conviver com homens, e não sei se é porque eu repudio tanto o contrário, que acho que distancia. Sim. Então, os homens dos quais, assim, eu convivo, não os que eu sou obrigada, porque tem alguns que a gente é obrigado a conviver. Sim. Mas os que eu não sou obrigada, que foram escolhas, são homens que já estão entendendo, né? Que já entenderam ou estão entendendo esse lugar de igualdade, né? No mais puro sentido da palavra, assim, né? Mas você acha que, apesar dessas questões, e você que está há 20 anos, muitas coisas melhoraram? Você viu uma melhora também nesse cenário? Sim. Hoje eu vejo várias mulheres no som. Eu acho que a minha geração, né, anos 80 ainda para trás, eu acho que tem uma dificuldade, né? Essa nova geração, acho que já trafega e já
já domina não domina, né? Mas já está mais familiarizado, é natural. Mais confortável. É natural, não faz uma coisa. Agora, os anteriores, eles têm que se policiar, tem que sempre estar revendo os conceitos. Tem amigos meus muito bacanas e falam, toda vez eu me pego em alguma pegadinha comigo de algum pensamento. Então, são várias camadas. Sim, não é por maldade, é porque a gente também tem que tirar essa aprendizado, camada né? da gente. A Com gente certeza. tem machismo na gente, Com certeza. enraizado, e todas as formas. Então, a gente também, toda hora... Por que eu estou, fazer essa autoanálise? Por que eu estou fazendo essa escolha? É por qual motivo? Então, você vai, sempre... esse autoconhecimento é fundamental para os homens também, assim, para não achar que tá dominado, que já está resolvido, que já sabe. Não é. Tem coisas que ficam muito enraizadas. Né? E como você tem 20 anos de carreira, né? Você pegou uma época ainda que você era uma das primeiras, né? Muitas vezes você deve ter encarado isso de entrar em ambientes onde você era a única mulher. Isso acontecia? Sim, eu já... Então, nessa questão de sempre me jogarem para esse lado comercial, eu fui uma época para o comercial, não gostei. E aí eu fui para captação, com unidade móvel, locução de câmera. Então eu ia fazer show, cobria show, jogo de futebol. E eu viajava num ônibus só com homens. Só tinha eu de mulher. Mas eu nunca tive nenhum problema com relação a essa equipe. Sempre foi muito... respeitaram muito. Mas, é claro, tem que incorporar ali... Eu virei parte dos caras, humano, dos né? manos. Tipo Exatamente. Você vira um truta... Que não é o ideal, né? Mas não posso dizer que eu tive algum problema nesse convívio aí de só ter homens. O mais difícil para mim é as mulheres chegarem nesses cargos, né? Na época. Porque olha, por que não tem isso? Só tô eu de mulher aqui, né? Era sempre esse questionamento. Ninguém tem vontade de fazer isso. E a gente achava que era que ninguém tinha vontade. Mas não tinha ninguém. Quem que queria estar ali no meio de 20 homens, né? E você teve o problema, vamos dizer assim, que você pode dizer que teve, é essa encolha, né? Você teve que se encolher para um lugar que não era também confortável para você. Nossa, minha voz tá... Que também não era confortável para você. Sim. Mas que era a maneira de sobreviver ali naquela natureza, né? Sim. Vocês desbravaram para muitas pessoas conseguirem estar aqui hoje em dia. Até o mercado de publicidade também mudou muito nesse tempo. É uma época que tinha muita locução masculina. Sim. Né? E quase não tinha locução feminina. E quando tinha, era para coisas dona de casa, né? Com aquela voz de... Imagina uma mulher materna. fazer a voz da Chevrolet. Imagina, ser uma mulher. Né? Né? Pegar comercial de carro, de caminhão. Não tinha nada disso, né? Sim. Então, realmente é porque anos atrás, pessoas como você começaram. E aí, hoje em dia, o mercado foi mudando muito, né? Se abrindo realmente para ver, olha, as mulheres também fazem parte da sociedade, as mulheres também dirigem caminhão, também têm carro, também sonham em ter um carro, não é só um homem que sonha em ter carro. Exato. Muitas vezes a gente que convence o marido aqui, a gente precisa trocar o carro, gente, não é? Eu sei de mecânica, meu bem, eu ouço, meu marido não sabe nada, eu ouço às vezes o barulho do carro e falo, ai, ventoinha. Ai, eu não sei o quê, sabe? Eu começo a falar, rolamento. Total. Então, enfim, vamos abaixo dessas bobagens. A gente tem 10 minutos, tá? Nossa produtora já falou. E a gente, olha, falta ainda coisa. Mas, enfim, eu quero que agora você fale o que você... Porque eu vi várias coisas técnicas aqui. Por exemplo, nomes como, que você já trabalhou, né? Spike Lee, Ridley Scott. Ridley Scott. Também sobre o Coke Thirst. Enfim, muita coisa. Você quer dar uma priorizada e falar pra gente, resumidamente, né, desses importantes trabalhos? Sim. O que eu acho legal do job do Sound Experience da Coca-Cola, que ganhou o Leão de Ouro em Cannes, é porque quando eu fiz a produtora, eu abri para todos os mercados. Publicidade, cinema, eu falei, quer colocar som na campanha da sua casa? Também pode, faz tudo, né? Mas, por eu ter trabalhado em publicidade e cinema, eu fiz uma mescla dos dois mundos, que até hoje tem muitas produtoras que são especializadas em um ou em outro. E isso chegou nesse resultado da Coca-Cola, porque era uma publicidade com uma experiência sonora imersiva para cinema. E a Coca-Cola quis fazer isso numa chancela Dolby, que o JLS tinha, né, e a gente estava dentro da JLS. Então, no dia a dia do trabalho, eu sempre peguei a acuidade sonora que tem no cinema e
tentei trazer na publicidade, e a agilidade da publicidade para o cinema. Então, a coisa do se vira dos 30, literalmente, né, na época, que o cinema já é todo moroso, a dificuldade de fazer, a gente tinha essa velocidade que vinha da publicidade, que meu sócio também trabalhava com publicidade, e esse cuidado sonoro, mesmo de fazer foley, trabalhar em ambientes, que a publicidade, muitas vezes, por ser genuinamente estéreo, você não precisa de tantas camadas de som para trabalhar, faz parte. Mas na hora que vai para um cinema, até hoje eu faço muitas mixagens para a turma da publicidade para transformar isso para cinema, né? Então é um outro range, é um outro nível de mixagem. E no final a gente fez esse para Coca-Cola, e aí ganhou o leão, e a gente surfou nessa onda aí com a publicidade, né? Falei, a gente já tem o nosso leão aqui, delícia. Mas nunca quis... Base com leão, né? Mas nunca quis continuar, porque era uma outra estrutura, 24 horas. E como eu não sou da técnica de fazer edição e mixagem, eu gosto de me envolver nos projetos. A publicidade é tão efêmera. Eu tenho muitos... Na época que eu trabalhava em estúdio de som, era 30 jobs na semana. Eu nem tinha visto a cara da publicidade, porque era só burocrático. Então, o cinema eu gosto mais, né? Dessas experiências. Né? Eu acho que o Coke é muito legal. E foi um projeto de 4 meses, porque a gente testou, era uma imersão de uma bolinha dentro da garrafa de Coca-Cola, a gente testou microfone embaixo d'água, a gente testou densidade de queda para fazer o gloob aqui, de vários tipos de objeto caindo na água, para fazer a quebra do gelo. Então, a Coca-Cola com a Thompson e com a Adobe permitiu ter esse tempo, foi o projeto. Acho que um dos projetos na história que o orçamento do som foi maior do que o da imagem, e era tudo 3D, e a gente teve 3 a 4 meses para fazer um comercial de 30 segundos. Então foi um job muito legal. Sim, que lindo. Juntou cinema e... lembra, né? Você lembra? Lembro Também, acho Lembro. que é bem marcante. Mas é legal isso que ela falou, né? Porque quem lembra, eu acho que muita gente lembra, fala... Meu Deus, como assim? O quê? Testar densidade dos produtos para fazer o... 4 meses, né? Porque quando você vê acontecer, parece fácil, né? E aí acho que deu certo quando parece fácil, né? Daí você fala, nossa, consegui, né? E tem gente que nem sabe que esse trabalho existe. Tem pessoas que acham assim, gravaram lá e é o barulho natural, né? E aí também é isso, entra no fácil, né? Acha que tá tão bem feito que você acha assim, não, naturalmente fez esse barulho, só captaram, né? Mas não, tem todo um trabalho por trás. É o hiperrealismo do cinema, né? Então, os Foley os sons de objetos de cena, né? De sala. Então, por exemplo, o gelo quebrando é plástico, copinho plástico, você amassando. A gente pegava aquelas fitas cassetes também e amassava. Olha isso. A bolinha saindo... Mas até chegar nisso foram vários testes, né? Pra saber o que... A densidade, a gente testou vários tipos de líquido. Leite, água, cerveja, tudo para ver qual que fazia o gloob melhor. A bolinha saindo... Testou várias vezes no final. Esse é um segredo do filme. Foi o Zé Luiz que fez com a boca mesmo. E a gente fez lá, mixou. Segredo revelado, gente. Você de casa, talvez você não saiba, nem sempre o som que você está ouvindo é exatamente do objeto que você está vendo, né? Exatamente. A galera do som tem toda essa preocupação de ficar verídico e de uma forma que não seja exatamente o objeto, pode usar outro, igual ela falou que usava o copinho, mas fica aquele som que você identifica de cara, sabendo que é... Não, às vezes não é nem o produto que está sendo... Eu vou contar um segredo aqui, mas é que também já faz 30... Desculpa, tudo bom? 30 anos atrás, não, mais 35 anos atrás, eu era uma criança para fazer um comercial do Plock, Pato Donald. Era da Ping Pong, né, o chiclete. E na época, o chiclete não fazia a bola que eles precisavam, que era uma bola dentro da outra. E a gente fez o quê? Pegou um babalu. Não é? Às vezes nem é um produto. Então, olha o processo. Olha aí os mistérios da publicidade do cinema. Já todo mundo tá tudo bem. Todo mundo já foi. Tudo bem. Não foi não. Pelo amor de Deus, tô aqui, tem um monte de gente que tá aqui, mas já tô em outras, as pessoas nem lembram mais. Bom, precisamos finalizar. Esse é o momento que a aposta me faz... Porque, meu Deus, olha, a gente falou muita coisa. Então, assim, quero só abrir espaço para ver se você deixou de falar alguma coisa muito importante que seria legal você falar, para fazer suas divulgações aí das suas redes e tudo, né, Dai? Sim. Mais alguma coisa nesse momento? Não, acredito que é isso. Falar um pouco do
as suas redes sociais pra gente seguir, continuar Sim. te acompanhando aí. E alguma coisa que você queira acrescentar. Ah, legal. Bom, Bia_Ambrogi, meu pessoal. A produtora, né? Ensaiei Produtora de som. Ensaiei, com 2 N's. Eu faço a produção, pós-produção de som ainda para cinema, TV, projetos imersivos, que eu também sempre gostei muito de trafegar também com a tecnologia e o som. E a Ensaiei TV, que é uma plataforma de streaming que faz festivais online, que nasceu na pandemia e que faz muitas pré-estreias, também circuitos fechados. Hoje, legal. depois da pós-pandemia, tem muita gente que pede para fazer essas... Ou muito projeto de cineclube, que também consegue a licença Lives daquele também, filme. não? Lives, Legal. tudo integrado. Então, também, quem sair.tv. Então, às vezes as pessoas também confundem ver uma página ou outra. A TV que tem os festivais é a plataforma e a Ensaiei Produtora é de som. E a Pro Mais Som, também, que é o convite que... Que a gente nem falou muito, a gente nem conseguiu chegar. Chegamos lá muita pro Mais coisa. Som. Né? Que é... Que é a Associação de Produtoras de Som, né, do Brasil. A gente está com várias pautas legais esse ano importantes, que é a regulação da IA. Então, a gente está em Brasília. Conseguiremos. Ganhamos no Senado esse ano, vamos estar na Câmara dos Deputados. Então, é importante também o coletivo ajudar aí nesse processo para a preservação dos direitos autorais. E tem outros temas muito legais também que a gente está à frente. Então, entrando nas páginas, dá para ver aí um pouco de cada empresa e a atuação delas. E a gente vai colocar tudo bonitinho também aqui para todo mundo ver, né? Sim. E é isso, muito obrigada. Obrigada a vocês, Bia. adorei. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Papo maravilhoso. Lembrando mais uma vez que você pode ajudar de diversas formas, assistindo, dando seu curtir, compartilhando, mostrando para os amigos, mandando para amiga, enfim, faça o barulho que você quiser. E também ajudando financeiramente, com pouco ou muito dinheiro, se quiser também. Tem 1 milhão sobrando, onde coloco? Pode colocar aqui. Aqui, pronto. Né? E aí embaixo vai estar todas as informações para vocês entrarem em contato. E é isso, a gente termina por aqui, mas já a gente está de volta. E não esquece de seguir a gente, dar o seu like, favoritar, enviar para as pessoas, porque isso ajuda muito a gente também. Então, se você gosta e você quer ajudar de outra forma, sem ser financeiramente, compartilhando já ajuda a gente demais. Muito, com certeza. Bia, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Até. Beijo.